Querido e soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, te agradecendo por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, estamos unidos e reunidos na tua presença, Senhor. Já tiremos um período de oração, de adoração, mas necessitamos de ouvir a tua palavra nessa noite, que o Senhor possa usar a tua serva com poder e autoridade. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, meu nome é Ana Kelly, amém? Congrego na igreja Poder Celestial, estou ali por misericórdia divina, junto com meu esposo, dirigindo a congregação Poder Celestial em Macaé, lá no Rio de Janeiro. E eu sou baiana, mas estou no Rio em missão para a glória do Senhor. Casada, 3 filhos, para a glória do nome do Senhor. Hoje estão aqui com meus pais, meu pai, minha mãe, que fala um pouco do pastor. Agradeço a Deus pelo carinho, pela oportunidade de estar abraçando meus pais. Louvado seja Deus, pois nós sabemos que nós não estando perto, Deus ele está, amém? E é Deus que cuida de nós, amém? Eu tenho prova viva disso, que 16 anos em Macaé, louvado seja o nome do Senhor. 16 não, é 16, Jeremias fez 15. 16 anos em Macaé, para a glória do Senhor. Deus ele me cuidou de mim naquela terra, providenciou todas as coisas, o nascimento das crianças, roupa, tudo. Deus enviou, Deus fez um trabalho tão lindo na minha vida. Então eu só tenho que agradecer a Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, que aonde você for, aleluia, Deus ele está cuidando de você. Aonde você for, Deus ele cuida de você. Agora o coração tem que estar em Cristo. O coração tem que estar em Deus. Se o teu coração está em Deus, você não se preocupe. Você vai passar uma provação, uma luta, uma dificuldade. Mas nós sabemos que depois de tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade, vem o quê? A vitória. Porque a palavra do Senhor já nos garantiu que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de São Lucas, em nome de Jesus, aleluia. No capítulo 18, versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Os irmãos entenderam o que eu falei? Aleluia. São Lucas, capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sem cessar. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar e nunca dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia com esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me perturbe muito. E disse o Senhor: ouve o que disse o juiz, o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, aleluia, para a glória do Senhor. É uma palavra bem conhecida, louvado seja Deus. Eu orava a Deus, pedi ao Senhor para Deus me conduzir, e Ele me trouxe esta palavra, louvado seja Deus, sobre a palavra do juiz iníquo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é fiel o tempo todo, aleluia. Deus, Ele sempre, aleluia, vai falar aos nossos corações. E nessa história, Ele quer nos trazer, louvado seja Deus, uma história sobre um homem que era juiz, mas ele era iníquo. Ele não temia a ninguém, ele não temia a Deus, ele não temia aos homens, ele não tinha medo de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nos conta ali também esta parábola, nos mostra
mostrando o dever de sempre orar e nunca desfalecer. Me chama bastante atenção, irmão, quando eu medito nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O poder da palavra, né? Nos dando a potência de nós não parar de orar, de nós sempre orar. É o nosso dever, mas nunca desfalecer. Louvado seja Deus. Nos mostra a insistência da oração. O que eu preciso fazer é um dever meu. O que a igreja precisa fazer é um dever nosso de orar sempre e nunca parar. Orar sempre. O que é a oração? A oração é uma conversa com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Se você quer saber mais de Deus, você precisa ter uma conversa com Ele. Se você precisa saber mais do seu esposo, você precisa conversar com o seu esposo. Se você precisa ter, aleluia, conhecer mais a sua esposa, você precisa ter um diálogo com a sua esposa. Você só passa a conhecer alguém quando você começa a conversar com esse alguém. Se você não conversa com esse alguém, você não tem um diálogo, você não conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja do Senhor, como nosso dever é orar sempre, nunca desfalecer, precisamos estar na torre da oração, na torre da vigilância, na torre da perseverança, porque a palavra nos mostra um juiz que era mau, mas, irmãos, ele tinha uma causa para resolver, ele tinha uma questão, irmão, para ele entrar com a providência. E a palavra nos diz que havia naquela cidade, aonde o rei, aleluia, ali habitava, aonde o rei ali julgava as suas causas, que não temia Deus, nem respeitava o homem, mas também havia o que naquela cidade? Uma viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. A palavra nos diz que havia o que? Um juiz. A palavra nos diz que havia também uma mulher. A palavra do Senhor nos fala que ela era viúva. Se ela era viúva, era porque ela tinha perdido o seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. E perdendo o seu marido, ela tinha necessidade que o juiz ali ajudasse na situação que ela estava vivendo. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher viúva, eu acredito que ela estava muito triste, muito cansada, mas a palavra diz que ela ia ter com o juiz, aleluia, e dizia: faz justiça contra o meu adversário. O adversário, irmão, aleluia, estava ali lutando contra ela, mas ela foi até o juiz e disse: juiz, faz justiça contra o meu adversário. E eu não te apresento nesta noite um juiz iníquo, mas eu quero te apresentar nesta noite um juiz justo e fiel, que é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nesta época ela foi até o juiz, mas na época de hoje você é necessário ir até o juiz justo e fiel, que é o Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, aleluia, faz justiça, Senhor, porque tu és um justo. É Deus que julga nossas causas, é Deus que peleza pelas nossas causas. Eu não sei que momento você está vivendo na tua vida, eu não sei qual a situação que você está, mas a mulher, ela foi até o juiz, e hoje eu te digo: vai até ao Senhor, para que ele venha julgar a tua causa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia!
justiça aos seus escolhidos. Deus está aqui, irmãos. É Deus que faz justiça contra o escolhido dele. Não adianta você querer usar o seu braço. Não adianta você querer usar a sua mão. Não adianta você querer, aleluia, julgar a sua causa. Porque quem julga a causa é Deus, aleluia. Mas o crente, ele persevera na oração. Mas o crente, ele não desiste. Ele não desfalece. Ah, minha amada, mas já tem 5 anos, já tem 10 anos. Eu vou desfalecer, eu vou parar. Não é hora de parar. É hora de insistir, bater na porta. E Jesus, ele disse, eu sou a porta, aleluia. Ele está batendo na porta. Se você abrir, aleluia, ele entra a ser contigo e te dá vitória. Tudo depende da tua perseverança. Tudo depende, aleluia, de que posição você se encontra. Dos que oram ou dos que não oram. Do que insiste ou do que desiste. Mas eu quero te apresentar que o momento é você orar e confiar no Senhor. Porque em Salmo diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Aleluia! Entenda a história. A história era que a mulher tinha uma causa para ser resolvida. O juiz, ele não era crente, não temia ninguém, não respeitava ninguém, mas ele não resistiu à insistência da mulher. E disse Deus, imagine o Senhor. Imagine o Senhor. Aleluia. Será que ele não fará, aleluia, justiça aos seus escolhidos que clama a ele de dia e de noite? Ele disse a Josué o quê? Para continuar persistindo, lendo de dia e de... eu li a Bíblia de manhã, eu não quero orar, eu não quero ler de noite. Eu li a Bíblia de noite, eu não quero ler de manhã. Eu só li um versículozinho, tá bom. Não, insista. Insista em ler, insista em orar, insista em jejuar, insista em perseverar e bater na mesma porta que é Jesus de Nazaré. Porque ele é a porta da vida, ele é a porta do livramento, ele é a porta, aleluia, louvado seja Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E é ele que dá vitória para aqueles que perseveram no Senhor. A palavra nos conta, aleluia, de um certo homem, aleluia, que ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão se incomodou com a perseverança daquele homem em chamar, em clamar ao Senhor. Era cego, mas ouviu. E ele ouviu falar que Jesus estava passando, Ele não resistiu, porque quando ele ouviu falar de Jesus, ele não ouviu falar que Jesus era qualquer pessoa. Ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia milagre. E no momento que ele ouviu falar de Jesus, ele estava na beira do caminho clamando. E a multidão, aleluia, se incomodou com aquele homem. E ele clamava. E Jesus parou e disse, chama ele. E chamaram, e quando chamaram, aleluia, o Senhor perguntou, o que queres que tu faça? O que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu tenho vista. E o Senhor disse, então veja. Só precisa você clamar. Só precisa você insistir. Só precisa você não dar ouvido à multidão. O que nós precisamos é dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Porque Apocalipse diz o quê? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Seu ouvido precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. E eu creio que Deus, ele tem falado com você. Vai orar. Eu creio que o Espírito de Deus tem falado com você. Lê a palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está dando até inspiração para você expressar. Mas muitas das vezes o medo bate na porta. Muitas das vezes você não está em contato com Deus. Muitas das vezes você está distante da casa do Pai. E Deus, ele chama aqueles que são seus. Aleluia, louvado seja Deus. Para que tenha um compromisso com Ele. E depois que o cego, aleluia, ouviu Jesus falar, veja, ele viu, irmãos. Ele teve atitude. E nessa noite tenha atitude como essa mulher. A causa dela foi resolvida, o problema dela foi resolvido.
ele entrou com providência, mexeu no coração daquele juiz que não temia Deus, não temia ninguém. Mas quando Deus ele quer fazer, ele faz. Quando Deus ele quer usar, ele usa mesmo. Porque Satanás tem que obedecer a Deus. Satanás ele tem que mesmo ouvir Deus e obedecer, acabou e pronto. Então foi obra de Deus. Então o que eu mostro à igreja nesta noite é o quê? Aleluia, uma história de perseverança. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, é tempo de insistir em bater na mesma porta. Jesus de Nazaré, lembra de Zaqueu? Aleluia, a palavra é fiel em dizer que Zaqueu, ele passou adiante para ver e conhecer que era Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar. E ele vindo a figueira, a multidão era grande, ele disse, sabe a coisa? Não dá para eu ver, eu sou muito pequeno, eu sou muito baixinho, eu vou passar adiante, vou subir na figueira, naquela árvore, para conhecer e ver quem era Jesus. E diz a palavra que Zaqueu não pensou duas vezes, ele pensou e agiu e foi, e subiu. E quando Jesus passou, irmão, nos mínimos detalhes, Jesus ele vê você, igreja, nos mínimos detalhes, aleluia, Jesus ele te vê e ele te chama. Porque quando ele subiu, Jesus passou, Jesus olhou e disse, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, ore depressa, Zaqueu, me busque depressa, Zaqueu, aleluia, desce depressa, porque eu quero falar contigo, eu quero ter um relacionamento contigo. Zaqueu, desce depressa, aleluia, porque eu tenho algo para realizar na tua vida. Igreja, não perca tempo, desce depressa para ouvir Jesus, desce depressa para se encontrar com Jesus, desce depressa, porque a obra que Deus ele faz, ele não é qualquer obra, é uma obra maravilhosa. Zaqueu encontrou Jesus, Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus fez a obra na casa de Zaqueu, tudo que ele tinha, ele repartiu, ele devolveu tudo que ele tinha roubado, aleluia, ele devolveu, e o que ele tinha de mais, ele repartiu. Jesus entrou na casa, e quando Jesus ele entra na casa, a obra ela é feita. Quando Jesus ele entra na casa, irmão, o homem não é mais o mesmo, a mulher não é mais a mesma, a criança não é mais a mesma, o jovem não é mais o mesmo, o adolescente não é mais o mesmo, porque Jesus quando entra, ele entra para vencer. Jesus quando entra, ele entra para realizar a sua obra. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, e eu creio que Jesus entrou na casa dessa mulher. Aleluia, louvado seja Deus, porque a causa dela foi resolvida, o problema dela foi resolvido pela insistência. Louvado seja Deus. E o Senhor nos mostra o dever de orar sempre e não desfalecer. Mas não tem mais não, irmão, é atitude. Vai, avança, vai pra guerra. Aleluia, louvado seja, dobra as mangas e vai pra guerra. Ora mesmo, pede mesmo, insiste mesmo, porque a vitória ela não vem do homem, ela vem do Senhor. A vitória ela vem do Senhor. E eu glorifico a Deus, irmãos, que desde os meus 10 anos de idade estou na presença de Deus. E de maneira alguma desejei nem quero voltar para este mundo, porque o mundo é mau. Uma coisa eu peço a Deus, o que eu quero é mais é dele, porque é ele que me ajuda em minhas fraquezas, é ele que me dá força para caminhar, é ele que abençoou meu relacionamento, é ele que abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa os meus pais, aonde quer que eu vá, o nome do Senhor é glorificado. Mas porque foi necessário eu perseverar, eu não desfalecer, ainda que cansada, ainda que doente, eu não desfaleci, mas eu perseverei em Deus. E se você perseverar em Deus, você vai ter vitória. Se você perseverar em Deus, você vai ver as coisas mudar, vai tomando posse da tua vitória, vai tomando posse da tua vitória. Se você perseverar no Senhor e não desistir, insistir, você vai
visões da lavassura, bandai. Ele passou a ver o oleiro trabalhar nas rodas, aleluia, no vaso sobre as rodas, aleluia, porque ele desceu. O Senhor disse para o quê? Para Jeremias: desce depressa, aleluia. E ele desceu, ele ouviu a voz de Deus, desceu e teve visões. Ele passou a ver, ele passou a enxergar, ver o Senhor trabalhando no vaso sobre as rodas. E Deus, ele quer trabalhar em tua vida, meu irmão. Deus, ele quer trabalhar na tua vida, meu irmão. Tão somente dê ouvido a voz do Senhor, porque ele é fiel. O que ele disse para Jeremias: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Ele não sabia, mas Deus já estava trabalhando na vida de Jeremias. Clama, Jeremias, ora, Jeremias, suplica, Jeremias, porque eu vou fazer algo maior na tua vida. Porque aquilo que o homem não viu, aquilo que o homem não desejou, é o que Deus, ele tem preparado para a sua igreja. É necessário, irmão, estar ligado com o céu. É necessário estar ligado com Deus para você ter visões, aleluia, do Senhor. Orando, perseverando, orando, perseverando, orando, perseverando, orando e perseverando, você terá a sua vitória. As palmas glorifiquem e exalte o nome do Senhor. Bate palma para Jesus e dá glória ao nome do Senhor. Bate palma para Jesus e dá glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não importa a tua idade, Deus, ele quer te usar. Te canta, rabassura, bandai. Não importa quanto tempo, mas Deus, ele quer te usar para a glória dele. Então, esse é o dever de nosso. Orar sempre. Não deixe de orar. Ah, mas eu não sei orar. Ora, Pai Nosso. Pai Nosso, ainda mais não sei orar. Mas vai falando com essas palavras. Deus está te ouvindo. Não desfaleça. Não desista. Insista. Ó, todo dia, ó, na mesma porta. Todo dia, ó. E Deus há de te dar a vitória. Amém? Deixa essa palavra para a igreja do Senhor. Que Deus continue abençoando. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém? As palmas glorifica e exalte o nome do Senhor e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus vai abençoar a missionária. Glória a Deus nessa noite. Que palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Aqui também ela entrou na passagem de Zaqueu. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar na tua casa. Glória a Deus. Eu não preciso dizer mais nada. Glória a Deus, porque o Senhor já usou a boca da irmã para falar nessa noite. Glória a Deus. Desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Quer que o Senhor vá visitar a sua casa hoje? Desce depressa. Glória a Deus, aleluia. Desce depressa. Glória a Deus. Desde já eu agradeço a presença de cada irmão que se fez presente hoje neste culto. Glória a Deus. Também desde já eu vou estar passando para o pastor Neilson, que vai estar dando término deste culto. E eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Culto maravilhoso. Mensagem maravilhosa. Aleluia, Jesus. O dever de orar sem desanimar. Nós oramos 10, 15, 20 minutos e já queremos parar. Já começamos a esmorecer, né? Mas a ordenança é para orar sem desfalecer, orar sem cessar. Aleluia, Jesus. Quando nós oramos, as portas do céu se abrem. Mas para que as portas do céu ela venha se abrir, aleluia, Jesus, há muitos impedimentos. E para que a tua oração, que a minha oração venha chegar no trono da graça, aleluia, nós precisamos ter uma ligação, aleluia, com Deus. Amém? Nós não podemos, aleluia, ter ligação com o mundo. Nós
que ter uma ligação direta com Deus, né? Assim como Daniel, quando ele pôs o joelho no chão, a oração subiu. Jeremias, clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Então Deus, ele quer mostrar para você, Deus, ele quer revelar o que está no oculto, o que está no escondido, mas somos preguiçosos, não queremos orar. Aleluia, Jesus. Mas no momento que obedecemos à vontade de Deus, Deus vai começar a bradar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia, abençoe a vida da missionária, né? Abençoe os demais irmãos que estiveram aqui nessa noite. Vamos orar também por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Alguns estão viajando, trabalhando, outros se encontram enfermos. Mas nós vamos estar orando para Deus dar vitória. Amém? Sábado não vai ter culto aqui. Amém? Porque